Tony Stark é um dos heróis mais importantes do universo cinematográfico Marvel, um personagem que tivemos a oportunidade de ver evoluir ao longo de pouco mais de uma década de filmes. Neste tempo fomos testemunhas de muitos eventos que forjaram sua história, tal como o seu sequestro, o seu relacionamento com Pepper Potts, o encontro com o seu pai ou a vez que conheceu o Capitão América. Todos esses momentos nos fazem sentir que, de certa forma, conhecemos profundamente o personagem. Como se Tony Stark fosse tão perfeitamente interpretado por Robert Downey Jr. e tão bem escrito nos filmes que de certa forma sentimos que ele é uma pessoa real. E se isso for verdade, será possível analisá-lo psicologicamente? Eu acredito que sim. Olá, queridos geeks, eu sou o Gio e te dou as boas-vindas à terceira temporada de GioH, o Monitor Geek. Hoje trago para você uma sessão completamente nova, na qual me sento com psicólogos para analisar um personagem de ficção. Hoje vamos dar uma olhada a fundo no personagem Tony Stark. Sua obsessão por armaduras, a relação com seus pais, a relação com o Capitão América. E finalmente, como foi que ele passou de um arrogante milionário para o herói que salvou todo o universo? Tony Stark nasceu em 29 de maio de 1970, filho do grande cientista e fabricante de armas Howard Stark e sua esposa, Maria. Desde seus primeiros anos de vida, Tony demonstrou ter um intelecto brilhante, construindo seu primeiro circuito aos 4 anos, seu primeiro motor aos 6 e se formando com honras no Massachusetts Institute of Technology aos 17. Tal talento, acompanhado de uma grande fortuna, poderia nos fazer pensar que Tony tinha tudo. No entanto, sua vida também foi afetada pelo fato de ter um pai ausente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E é por isso que, para poder entender um pouco mais sobre a função do pai e outros temas que influenciaram na vida de Tony, estou nas instalações da Karantani, onde o psicólogo Axel Ortiz e a coach Wendy Avalos, duas pessoas com grande experiência no atendimento emocional tanto de crianças quanto de adultos, podem me ajudar a entender a relação de Tony com seu pai. Começando por qual é a função de uma figura paterna. Olha, do ponto de vista de onde eu o manejo, a figura paterna é o símbolo de proteção. É esse teto que me protege e me cobre de tudo o que pode me acontecer. Quando sou criança, de alguma maneira procuro assegurar essa proteção e esse teto. E como faço isso, chegando ao que essa pessoa está procurando de mim? Isso quer dizer que Tony, como todos nós, buscava em Howard Stark proteção. Da mesma forma, Tony tentava atender às demandas de seu pai, e talvez por isso ele se interessou pela engenharia e ciências em tão tenra idade. O problema é que sua relação com seu pai era difícil. E é que, além de Howard muitas vezes não estar em casa porque estava trabalhando, também era um pai emocionalmente distante que nunca dizia ao seu filho que o amava e raramente demonstrava seu afeto. Há um pai real e há uma função pai. Em alguns momentos nós sabemos que temos um papai, mas ele não está presente. E neste caso não está sendo cumprida a função do reconhecimento. Uma criança é uma esponja, uma criança absorve, uma criança está em construção. Uma criança precisa fazer algo e olhar para trás para ver se o que está fazendo está certo. E a partir desse reflexo, desse olhar que lhe retorna, é que ele sabe se isso foi bom ou ruim. Está correto ou não está correto? Eu mexo aqui ou não mexo mais? E quando o pai não está presente, a criança de qualquer forma forma uma ideia. A criança está com uma falta de reconhecimento, mas também está com estresse e pressão e com uma forte ansiedade porque não sabe como pode agradá-lo. Neste caso, Tony cresceu sem obter o reconhecimento de seu pai e essa situação causou-lhe uma tremenda ansiedade, sobre a qual falaremos depois. Isso não significa que Howard não amava seu filho, ou que não reconhecia Tony como uma mente brilhante através de todas as suas conquistas. O problema é que ele não disse isso enquanto Tony estava crescendo, algo que toda criança precisa. Tony teve que descobrir essas coisas através de um vídeo que vimos em Homem de Ferro 2, no qual Howard diz acreditar que Tony vai mudar o mundo. E também o vimos na cena de Endgame, em que Tony viaja ao passado e encontra seu pai. Por que Howard prefere contar a um completo estranho antes que a seu filho sobre seus sentimentos? Esse é um tema para outro vídeo. O ponto é que duvido que possamos chamar Howard Stark de pai do ano.
Mas e a mãe? Quer dizer, por que a vemos tão pouco nos filmes e na vida de Tony em geral? E onde está a mamãe? É algo que estamos nos perguntando atrás das câmeras e justamente a resposta tem a ver com voltar no tempo. Naquela época, a mulher tinha na sua expectativa de realização a parte de ter uma família. Nesse sentido, a senhora Palomita já tinha uma família. E o fato de educá-lo, o fato de fornecer ferramentas emocionais, não era necessariamente o que se esperava de uma mãe daquela época. Naquela época, o que se esperava era que ela estivesse em casa, que estivesse lá para receber seu filho, que estivesse lá para atender às necessidades de alimentação de seu filho, de abrigo de seu filho. Por uma vez, depois que o filho comia e estava, digamos, fazendo a tarefa e já deitado, ela fica quieta. No entanto, além de Howard, Marie Stark e Jarvis, o mordomo que ajudou a criar o pequeno Tony, há outra pessoa que também influenciou muito em sua vida. E essa pessoa é nada mais e nada menos que o Capitão América. Lembremos que Howard Stark admirava muito o Capitão desde que o conheceu durante a Segunda Guerra Mundial. Viu em primeira mão sua entrega, seu heroísmo e finalmente seu sacrifício. Isso fez com que Howard muitas vezes contasse ao seu filho sobre o grandioso Capitão América, como Tony diz no primeiro filme dos Vingadores. O fato de nossos pais admirarem alguém é algo comum. No entanto, a situação muda um pouco no caso de Tony. Pensemos em qualquer um dos nossos pais. Todos em algum momento nos falaram de alguém que admiravam grandemente. Aqui a questão é que não vivemos todos os outros, algo que não nos acontece é depois nos depararmos com essa pessoa e sermos como iguais com essa pessoa. Quando Tony conhece Steve Rogers, imediatamente se sente intimidado por ele e reflete isso tratando-o de maneira hostil. Essa atitude desaparece conforme a trama do filme Avengers avança. Mas podemos ver como esse conflito ressurge em outros filmes como Guerra Civil e Ultimato, em que situações e problemas novos na vida de Tony fazem com que ele volte a sentir essa rejeição inicial em relação a Steve. Isso nos faz pensar que essa figura inatingível do Capitão América, com toda a sua retidão, sacrifício e altruísmo que seu pai frequentemente apresentava, desempenhou um papel muito importante na vida de Tony. Parece-me que justamente essa admiração de seu pai pelo Capitão América fazia com que Tony Stark quisesse ser o Capitão América. Mas há um momento em que é impossível ser o Capitão América? É impossível porque ele é todo correto, todo reto, tudo bem feito, às vezes até um pouco chato. E então, de repente acontece que nesse nível de rancor, de raiva, porque não podemos esquecer que seu pai morre assassinado. Esse nível de orfandade, esse nível de vulnerabilidade, não lhe permitia agir pelo lado correto. O que ele precisava era de vingança, precisava cobrar algo. E então, de querer ser o Capitão América como alguém que fazia as coisas corretas, o deixa querendo ser o Capitão América como alguém poderoso, como alguém forte, como alguém admirado, como alguém invencível, mas que não necessariamente faz as coisas corretas. Todas essas relações fracassadas e carências que Tony viveu desde criança desempenham um papel importante na figura em que se tornou ao ser adulto. Vimos como Tony se tornou um clichê do milionário, arrogante, despreocupado e com tendências narcisistas. No entanto, tudo parece mudar no momento em que ele é sequestrado. Aqui, uma vez que ele escapa dos terroristas com a ajuda de Jensen, que lhe diz para não desperdiçar sua vida, é quando vemos uma grande mudança em Tony Stark. E ele demonstra isso imediatamente quando fecha a divisão de armas de sua empresa, mesmo que isso possa significar uma grande perda financeira. A partir deste momento, vemos como Tony dedica cada vez mais do seu tempo e esforço para proteger a humanidade. Em outras palavras, vemos a transformação do Tony narcisista para o Tony altruísta. Mas é possível mudar tanto após uma experiência traumática? Em cada um de nós somos pessoas, não de uma única máscara ou não de uma única dimensão. O que acontece é que sempre manifestamos aquela que nos funciona. Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa sequestrada, este superego, este super-eu que tenho, onde sou todo poderoso, onde nada me afeta, e de repente entro em um lugar onde essa personalidade está ficando pequena para mim, não está funcionando. Então, justamente há, como dizemos, uma mudança de switch, onde dizemos, não precisamos passar para o modo avião, então começamos a trabalhar de outra maneira.
A realidade é vivida por acordo, e conforme os eventos ocorrem, os acordos consigo mesmo mudam. E aí é onde essa ideia de que as pessoas mudam é real, certo? Quando se encontram diante de uma necessidade, nesse momento seus acordos são reconsiderados, podem ser negociados e modificados. E sim, é possível passar de um ponto a outro, mas não sem passar por vários processos intermediários. Isso também é real. Sempre me pareceu algo ilógico que Tony Stark não imaginasse que suas armas também eram usadas para fins terroristas. E parece ingênuo pensar que o armamento de alta tecnologia sempre estará sob o controle do governo dos Estados Unidos, como Tony parece pensar. No entanto, não foi apenas isso que mudou Tony, foi toda a experiência traumática em si. O fato de ver que a armadura interna que ele havia construído durante anos não iria funcionar nesta nova situação e que ele tinha que se adaptar para poder sobreviver. No entanto, há outro lado da moeda. Quando o Homem de Ferro nasceu e começou a viver esta fase de façanhas heroicas junto com os Vingadores, também vimos como Tony começou a se obcecar com a ideia de proteger todo o mundo. A tal ponto de querer criar uma armadura para o planeta inteiro, uma ideia que acabou se transformando no vilão Ultron. Ao longo dos filmes, também vemos como ele criou armaduras para outras pessoas próximas a ele, como Rhodey Rhodes, que é seu melhor amigo, Pepper Potts, sua parceira, e até mesmo Peter Parker, a quem Tony vê como um sucessor e com quem desempenha o papel de figura paterna. Parece haver um padrão em ação. A maioria das pessoas constrói um personagem, a maioria das pessoas não são as mesmas, o tempo todo. E quando houve carências emocionais, quando há alguns medos que não quero que sejam notados, o que vou fazer? É justo criar um personagem do nada? Dói, eu estou bem, vou me proteger. E neste caso, especificamente a proteção ou a armadura, não é apenas metafórica, também é literal. E há um momento em que essa armadura o protege do exterior, mas não o protege de si mesmo. Nessa carência e vulnerabilidade, ele começa a se conectar e convidar outras pessoas para o seu mundo interno e sua sensibilidade. E, portanto, uma maneira de recompensar ou retribuir por terem se conectado emocionalmente é também tentar protegê-los, como ele se protegeu, oferecendo esse tipo de armaduras para que não possam ser feridos do exterior. Toda essa ansiedade acumulada ao longo da vida de Tony desempenha um papel muito importante no filme do Homem de Ferro. 3. O filme que todos queremos esquecer por causa da situação do Mandarim, mas que também explora esse conceito da ansiedade do Tony de maneira muito interessante. Neste filme, vemos como Tony se lembra dos momentos em que estava na Batalha de Nova York, lembranças que desencadeiam ataques de ansiedade nele. Isso não significa que Tony não seja corajoso. Na verdade, tem a ver com o fato de que ele não lidou com seu stress de maneira saudável ao longo de sua vida. Isso nos leva à pergunta: o que é uma crise de ansiedade? Olha, uma crise de ansiedade é, primeiro, vamos entender o medo. É uma emoção que me leva a me proteger de uma situação de perigo. No caso, por exemplo, de um cachorro raivoso que vem correndo atrás de mim, se eu não sentir medo já era. Será que preciso mesmo sentir esse medo para ter tanta adrenalina e correr, pular uma cerca ou subir em uma árvore? Ter ansiedade não é ter uma doença. A ansiedade é uma resposta de adaptação do corpo a um evento do qual precisa estar alerta, do qual precisa fugir. Como neste caso do cão raivoso, ou seja, de fato, se há um cão, não sei se raivoso, mas um cão que esteja te perseguindo o tempo todo, que esteja te perseguindo. Pois a ansiedade, o estresse, o corpo vai ter essas respostas para correr mais rápido, pensar mais ágil e que nesse momento ocorra a você. Como sair dessa situação de perigo? O problema é quando o cão fica te seguindo o tempo inteiro. Não é ruim que o cachorro te persiga uma vez, mas sim que ele esteja te perseguindo constantemente, falando de forma metafórica. Sim, o corpo eventualmente entrará em colapso por não poder permanecer alerta constantemente, o que é um problema. Certamente, Tony Stark tem sido um personagem que evoluiu muito desde que o vimos pela primeira vez no filme do Homem de Ferro. É uma pessoa que teve pais emocionalmente distantes, foi separado deles de maneira trágica e viveu emocionalmente isolado do mundo por anos. No entanto, em um momento de lucidez, conseguiu transformar tudo isso no herói que liderou uma geração inteira. A transformação gradativa do Tony Stark de narcisista para altruísta é uma que se sente completamente orgânica ao longo de 10 anos de filmes. Uma história que começa e termina quando Tony Stark diz as palavras "Eu sou o Homem de Ferro". Este vídeo só foi possível graças aos meus Patreons
Se você quiser me apoiar neste projeto para que eu consiga equipamentos melhores e assim aprimorar a qualidade dos vídeos, deixarei o link na descrição do vídeo. Agradeço muito cada apoio. E também agradeço muito ao Axel e ao Wendy que me ajudaram a entender muito melhor um dos maiores heróis do universo cinematográfico Marvel. Vou deixar links das redes sociais deles na descrição do vídeo. Por hoje é só, sou Go, o Monitor Geek. Até o próximo vídeo.